A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Rosa Lemos. Vida na roça, exercitando a fé em tempos difíceis, amém? Estamos chegando e eu quero convidar vocês para nós estarmos meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Esses dias eu fiz uma oração e fiquei de trazer uma reflexão sobre a passagem que fala sobre Saulo, né? Saulo no caminho de Damasco, amém? Então pegue sua Bíblia aí e abra ela em Atos dos Apóstolos, amém? Atos, capítulo 9. Já pegou a sua Bíblia aí? Então nós vamos agora ler aqui em Atos 9, amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse-lhe: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um homem, um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrara um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, pois dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou à casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo.
E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Amém. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa é essa que nós acabamos de ler, não é verdade? Aonde nos fala da manifestação do poder de Deus, nos fala sobre o plano e o projeto de Deus para com o homem, para com o ser humano. O plano de salvação, de libertação, de transformação de Deus para Saulo. Saulo, que era um homem que respirava ameaça contra os discípulos de Deus, que queria matar todos, se possível, que encontrasse pela frente. Ele pediu cartas para ir para Damasco, para as sinagogas, pediu autorização, levou por escrito essa autorização, para que quando ele chegasse ali em Damasco, todos os cristãos que ele encontrasse, ele pudesse os prender, eles pudesse matar, pudesse fazer qualquer coisa com eles, para que não falasse e anunciasse o nome de Cristo Jesus Senhor. Mas o plano de Deus sobre a vida de Saulo era muito grande. Assim como o plano de Deus sobre a sua vida, sobre a vida do homem e da mulher, é muito grande. O plano de salvação. Não importa o quanto tem conspirado contra os homens e mulheres de Deus. Não importam os tais pensamentos que sobem ao seu coração. Não importa quão grande mal tem maquinado, tem planejado, tem almejado fazer contra homens e mulheres e crianças. O plano de Deus é lindo. Deus quer livrar, Deus quer libertar, Deus quer transformar, Deus quer salvar. E quer manifestar o poder dele sobre a sua vida, o poder transformador, te impedir de cometer algo muito terrível. Pelo poder da palavra, o Senhor quer te libertar, quer te transformar, mudar o teu nome, mudar a tua história. Porque Saulo, ele perseguiu o povo de Deus para matar e destruir, para não ouvir mais falar no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Mas foi até o dia que o Senhor Jesus deu um basta. O Senhor quer mudar também a sua vida, a sua história. Ele quer mudar, você. Ele quer te dar uma nova vida, te dar uma direção certa, que você venha agir guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus. O grande resplendor de luz derrubou e impediu Saulo de entrar naquela cidade com os seus próprios olhos, porque quando ele caiu, ele ficou cego. Quando ele ficou cego, ele não podia mais andar, a não ser guiado pelas mãos de alguém. Aquele homem cheio de ódio, de raiva, agora estava nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Deus o estava impedindo de cometer um crime, homicídios. Deus estava o impedindo de cometer aquelas maldades. Era chegado a hora de ele ser liberto, de ele ser transformado. E assim foi. Ele entrou naquela cidade, mas foi guiado pelas mãos dos seus soldados, pelas mãos daqueles que o conduziu até lá. E assim, a glória de Deus, o poder de Deus foi manifesto sobre a vida dele. A palavra nos fala que o Senhor Jesus disse-lhe, e ele disse: quem és, Senhor? O Senhor Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele pensou: não, eu persigo esses homens, essas mulheres, essas pessoas, pensando que eles não tinham ninguém por eles. Mas Jesus, que os protegia, que os guardava, que os livrava, ele mexeu com ele. Quem tentar contra os escolhidos de Deus estão tentando Deus. Quem vai ter que passar primeiro por Deus, se Deus permitir.
E naquele momento o Senhor o cercou. Eu sou Jesus. Eu sou o defensor desse povo. Eu sou aquele que os protege. Eu sou aquele que está com eles para livrar eles das suas mãos, livrá-los da morte. E naquele momento ele estava tremendo, atônito. E ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Arrependido de tudo aquilo, ele disse. E o Senhor lhe disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens o levaram. Os homens ficaram parados, espantados, ouvindo a voz, mas eles não viam ninguém. Eles ouviam a voz falando com Saulo, mas não via ninguém. Naquele momento Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Então, guiado pela mão, eles conduziram ele até Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia lá em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual disse em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E ele disse: Senhor, levanta-te e vai. Ele disse: vai à cidade a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo estava na casa de Judas, na rua chamada direita, orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos. Deus já havia até mostrado para Saulo que um homem chegava até ele e orava por ele, ele era curado. Naquele momento, quando Ananias disse: Senhor, muito já ouvi falar deste homem, dos mal que ele tem feito, porque as pessoas às vezes conhecem as outras de ouvir falar, né? Das suas maldades, dificilmente por suas bondades, né? Mas muitos conhecem uns aos outros pelas suas maldades, pelas suas práticas, pelo que faz. E assim era na vida, era Saulo. Ele foi conhecido por suas maldades. Ananias conhecia ele por suas maldades que ele praticava. Mas o Senhor falou assim: olha, aqui tem poder dos príncipes. Tudo bem, ele tem poder dos príncipes, né? Para prender a todos, invoca o teu nome. Ele questionava com Deus que ele tinha poder para prender todos que falavam o nome de Jesus. Mas Jesus falou assim: não, olha, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E naquele momento ali, ele disse mais: vai e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Naquele momento, Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos sobre Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ananias chegou lá e falou com ele o que ele estava sendo enviado. E naquele momento logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista, como levantando-se foi batizado. Naquele momento Saulo foi batizado cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi transformado e agora era um novo homem. E de Saulo passou a ser chamado de Paulo. Esse é o poder de Jesus para transformar vidas, mudar histórias. Ele tem poder para mudar sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua trajetória, transformar a sua vida, mudar o seu viver. Te livrar de cometer algo terrível, né? Um homicídio, um suicídio, não importa, né? Uma prática
um erro, né? Algo que possa mais destruir você, a sua vida. Mas que assim como o poder de Deus alcançou Saulo e o impediu de cometer aqueles homicídios ou de prenderem aqueles cristãos, e assim como naquele dia foi o dia final para aquelas práticas de Saulo, porque ele matava, ele prendia, aquele foi o último dia. Ou seja, dias anteriores àqueles foram os últimos, porque naquele dia em diante ele não mais fez aquilo. Porque Jesus o impediu, Jesus o libertou, Jesus o transformou. Então Jesus tem o poder também de libertar a sua vida, libertar você, transformar você, te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura, transformar você. Que o poder de Deus te alcance e te transforme. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja derramada e manifeste sobre a sua vida, e o poder transformador de Cristo, o Espírito Santo, se manifeste sobre a sua vida, porque você também é um vaso escolhido. O Senhor tem chamado, o Senhor tem propósito, não importa quantas práticas erradas, quantas decisões erradas, atitudes erradas. A partir do momento em que o homem e a mulher têm um encontro com Deus, Deus o faz nova criatura, nova pessoa. Seja transformado pelo poder de Deus. Seja transformado pela palavra de Deus. Porque assim como o Senhor transformou Saulo, Ele transforma também você. Ele transforma a sua vida. Amém? Deus te abençoe e fique na paz gloriosa e bendita de Cristo Jesus, o Senhor. A paz do Senhor.